Imagine por um instante que o dinheiro não seja algo que você precisa perseguir, convencer ou implorar. Imagine que ele seja como um imã vivo, sensível, inteligente, que se move silenciosamente na direção daquilo que vibra na mesma frequência que ele. Não é o esforço que o atrai, não é o cansaço, não é o sacrifício, é a sintonia. Quando a sua frequência muda, o dinheiro muda de direção. Como se algo invisível tivesse sido ajustado nos bastidores da realidade. Talvez isso soe simples demais. E é exatamente por isso que quase ninguém leva a sério. Porque a mente humana foi treinada para acreditar que tudo o que funciona precisa ser complicado, sofrido, pesado. Mas existe um princípio antigo, ensinado muito antes de existir internet, gurus modernos ou promessas rápidas, que afirma o contrário. Quando o alinhamento acontece por dentro, o mundo material responde por fora. Sempre, em 1925, em meio a uma das épocas mais instáveis da história moderna, quando o medo financeiro era coletivo e a escassez parecia um destino inevitável, uma mulher começou a ensinar algo que ia completamente contra o senso comum. Florence Scovel Shinn não falava de esforço excessivo, não falava de competir, não falava de dar duro. Ela falava de palavra, imaginação e lei espiritual. Falava de algo tão simples que muitos descartaram sem sequer testar. E talvez seja por isso que o ensinamento dela tenha atravessado um século em silêncio, funcionando para poucos, enquanto a maioria continuou repetindo os mesmos ciclos. Ganha um pouco, perde, recebe, mas não sustenta, trabalha, mas não avança. Não porque essas pessoas sejam incapazes, mas porque estavam fora de sintonia. Aqui está uma verdade desconfortável, mas libertadora. Não é o dinheiro que foge de você. É a sua frequência que não consegue segurá-lo. O dinheiro não desaparece por acaso. Ele responde. Ele observa. Ele se aproxima quando encontra correspondência e se afasta quando encontra conflito interno. Medo repele. Dúvida repele. Linguagem de escassez repele. Mesmo quando, externamente, tudo parece certo. Talvez você conheça essa sensação. A conta chega, o aperto aparece, a mente entra em alerta. Você começa a repetir, quase sem perceber, frases como dinheiro não dura, tudo está difícil. Quando chega, já tem destino. Essas palavras parecem inofensivas, mas funcionam como comandos. Florence dizia que a palavra falada é uma semente lançada no invisível. E nenhuma semente deixa de produzir segundo a sua espécie. Então não se trata de culpa, não se trata de erro, trata-se de ajuste. Assim como um rádio não quebra quando está fora da estação, você também não está quebrado. Você só está fora da frequência que sustenta a prosperidade. E aqui está o ponto mais importante, aquele que quase ninguém explica com clareza. Você não pede dinheiro ao universo, você ajusta a frequência, e então ele é atraído. Pedir parte da ideia de falta, ajustar parte da consciência de alinhamento. É por isso que algumas pessoas parecem receber com facilidade, enquanto outras lutam a vida inteira. Não é privilégio, é correspondência. Florence ensinava que existem 3 pilares que determinam essa correspondência. A palavra que você usa, a imagem que você sustenta e a postura interna com que você ocupa o mundo. Quando esses 3 entram em coerência, algo começa a se mover. Não de forma mágica no sentido fantasioso, mas de forma inevitável, como uma lei em ação. Talvez você esteja pensando, mas isso não é pensamento positivo. Não. Pensamento positivo é tentar sorrir, enquanto por dentro existe medo. Isso cria conflito. O que estamos falando aqui é lei de correspondência. O que está estabelecido dentro de você se projeta para fora. Não como castigo, como espelho. E antes que sua mente cética se feche, deixe-me dizer algo importante. Florence nunca ignorou a dor humana. Ela falava com pessoas endividadas, desesperadas, com contas vencidas, com filhos para sustentar. Ela não dizia, finja que está tudo bem. Ela dizia, pare de reforçar verbalmente aquilo que você quer dissolver. Porque cada repetição fortalece o padrão.
Existe uma diferença enorme entre reconhecer uma situação e se identificar com ela. Reconhecer é olhar e dizer: isso é temporário. Identificar-se é dizer: isso sou eu. A frequência muda exatamente nesse ponto. E é aqui que entra a frase. Não uma frase qualquer. Não uma afirmação genérica repetida sem consciência. Mas uma declaração específica, curta, precisa, que Florence ensinava para ajustar a frequência financeira no nível mais profundo. Uma frase que não pede, não implora, não força, mas estabelece um estado. E quando o estado muda, a realidade obedece. Daqui a pouco, eu vou te mostrar essa frase exata. Mas antes, você precisa entender por que ela funciona. Porque sem esse entendimento, a mente sabota. Repete sem sentir. Fala sem acreditar. E nada acontece. O dinheiro responde à identidade. Sempre respondeu. Quando alguém por dentro se vê como alguém que luta, o dinheiro chega como luta. Quando alguém se vê como alguém que perde, o dinheiro entra e sai. Mas quando a identidade muda para alguém que recebe, sustenta e multiplica, o fluxo se reorganiza. Não por sorte, por coerência. Florence dizia algo que parece simples, mas muda tudo. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E o ser, aqui, não é personalidade. É estado interno repetido. É a soma das palavras que você fala quando ninguém está ouvindo. É a imagem que você cria quando fecha os olhos. É a expectativa silenciosa que você carrega ao acordar. Talvez, até hoje, você tenha tentado mudar apenas o externo. Mais trabalho, mais cursos, mais esforço. Tudo isso pode ter valor, mas sem o ajuste interno, vira corrida em esteira. Cansa e não leva. O que Florence propunha era uma inversão radical. Alinhe primeiro, haja depois. Porque quando o alinhamento acontece, a ação certa aparece. A porta certa se abre, a ideia certa surge. A pessoa certa cruza o caminho. Não como milagre aleatório, mas como resposta. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. O imã não escolhe o metal. Ele apenas atrai o que vibra na mesma frequência. Da mesma forma, o dinheiro não julga se você merece ou não. Ele responde ao campo que você emite. Se até hoje você sentiu que algo sempre travava no último momento, que quando parecia que ia dar certo algo acontecia, talvez não fosse azar, talvez fosse um desalinhamento sutil, repetido diariamente sem consciência. A boa notícia é que frequência se ajusta, campo se reorganiza, padrões se dissolvem. E tudo isso começa com algo que você já tem, a sua palavra. Existe uma frase específica que Florence ensinava para ativar não apenas a entrada de dinheiro, mas a multiplicação. Porque receber é um nível, sustentar é outro, multiplicar é outro ainda mais alto. Essa frase não chama dinheiro com desespero, ela estabelece um estado de expansão contínua, e quando você entra nesse estado, algo curioso acontece. O medo começa a perder força, a urgência diminui, a mente clareia. E é exatamente nesse espaço que o dinheiro encontra passagem. Não é força, é frequência, não é perseguição, é atração, não é luta, é alinhamento. E quando você entende isso, percebe que nunca esteve separado da prosperidade, apenas estava sintonizado em outra estação. Quando Florence Scovel Shinn falava sobre dinheiro, ela não começava pelo valor, nem pelo método externo, nem pelo como. Ela começava pelo campo invisível que sustenta todas as formas visíveis. Para ela, o dinheiro não era apenas papel ou número, era um símbolo de fluxo, direção e confiança. E tudo isso obedecia a leis tão exatas quanto a gravidade. A diferença é que essas leis não operam no mundo físico primeiro, mas no mundo interno. Florence dizia que toda manifestação financeira nasce de 3 forças combinadas: a palavra, a imaginação e o sentimento. Separadas, elas têm pouco efeito. Juntas, criam um campo tão coerente que a realidade precisa se reorganizar. A palavra é o comando, a imaginação é o molde. O sentimento é a corrente elétrica que energiza o ímã.
Sem sentimento, a palavra é vazia. Sem imaginação, o comando não tem destino. Sem palavra, o campo não se fixa. Por isso, o primeiro ajuste nunca é financeiro, é postural, é corporal, é interno. Existe um motivo profundo para Florence insistir que o corpo precisa participar do processo. O corpo é o primeiro lugar onde a mente acredita. Quando você se levanta, alinha a coluna, respira profundamente e sustenta o olhar, você está enviando um sinal ao sistema nervoso de que algo mudou. O corpo deixa de operar em sobrevivência e começa a operar em presença. Ela ensinava algo simples, mas poderoso. Escolha um momento do dia em que você não esteja sendo puxado pelo mundo. Um horário fixo, a repetição cria campo. Nesse momento, fique de pé. Não por superstição, mas porque a postura ereta comunica autoridade interna. Respire profundamente algumas vezes, como quem ocupa o próprio espaço, e então, fale. A frase que Florence ensinava não era longa, nem complicada. Era curta o suficiente para atravessar a mente racional e atingir o subconsciente. Porque o subconsciente não responde a discursos, responde a estados. A frase não pedia dinheiro. Ela afirmava uma realidade já estabelecida no invisível, algo como: o suprimento divino flui para mim agora, em avalanches de abundância, sob formas esperadas e inesperadas. Essa não é uma súplica, é uma declaração de frequência. Ao falar, a orientação era clara: não repetir mecanicamente, repetir sentindo, como quem reconhece algo que já está em movimento. Não é convencer, é concordar com uma lei maior. Florence dizia que a mente humana não cria, ela aceita. E aquilo que é aceito como verdadeiro começa a se expressar. Depois da palavra, vinha a imaginação. Não uma fantasia exagerada, mas uma cena simples de solução. O problema resolvido. A conta paga. O alívio no corpo. O sorriso espontâneo. A sensação de está feito. A imaginação para Florence era a antena que sintoniza o campo certo. Quando você imagina com naturalidade, sem esforço, você está dizendo ao invisível: isso já é familiar para mim. O erro mais comum é imaginar com ansiedade. Isso quebra o campo. Ansiedade diz: não tenho. Clareza diz: está em curso. Florence ensinava que a imaginação deve ser usada como quem observa algo inevitável, sem tensão, sem controle, apenas reconhecimento. O terceiro elemento era o sentimento. Não euforia, não excitação artificial, mas uma sensação profunda de segurança. Segurança é o solo onde a multiplicação cresce. O dinheiro não prospera onde existe medo constante de perder. Por isso, ela dizia que o medo não é falta de coragem, é desalinhamento de identidade. E então, vinha o gesto no mundo físico. Pequeno, simples, concreto. Não para forçar a manifestação, mas para provar ao subconsciente que você acredita. Organizar as finanças, abrir espaço, enviar uma proposta, fazer uma ligação adiada. O gesto não cria o resultado, ele sela o alinhamento. Florence chamava isso de agir como se. Não no sentido de fingir, mas de ocupar o lugar interno de quem já espera a resposta. A ação mínima é como dizer: estou pronto para receber. Esses 4 elementos, postura, palavra, imaginação e ação, formam um protocolo. E protocolos funcionam porque criam repetição. Repetição cria identidade. Identidade cria realidade. E é aqui que as histórias começam a surgir. Porque quando esse protocolo é aplicado, algo sempre se move. Marina estava em um daqueles momentos em que o tempo parece inimigo. Uma conta importante venceria em poucos dias, e não havia dinheiro suficiente. O padrão antigo dela era falar disso o tempo todo. Não vai dar, não sei o que fazer, isso sempre acontece comigo. Ao aprender o princípio, ela fez algo diferente. Por alguns dias, cortou completamente a fala de escassez. Toda vez que a mente começava, ela substituía pela declaração ensinada. Fez o ritual do espelho pela manhã, sustentou a imagem da conta resolvida. E no mesmo dia,
Tomou uma ação simples, que vinha adiando. O resultado não veio como ela imaginava. Veio como uma oportunidade pequena, quase banal. Um cliente antigo apareceu. Um pagamento esquecido foi liberado. Não foi um milagre cinematográfico, foi uma resposta exata à frequência ajustada. O mês destravou. Lúcia tinha outro problema. O dinheiro até entrava, mas nunca ficava. Sempre surgia algo. Um imprevisto, um gasto, uma urgência. Ao olhar mais fundo, percebeu que sua linguagem interna era de desmerecimento. Ela repetia frases como, não sei cuidar de dinheiro, e, não nasci para isso. O ajuste para ela foi identitário. Parou de se definir pelo passado e começou a se declarar como alguém que sustenta e administra. A frase, repetida diariamente, começou a instalar um novo padrão. Em poucas semanas, algo mudou. As entradas se tornaram mais previsíveis. Os gastos impulsivos diminuíram, não por força de vontade, mas porque o campo interno se reorganizou. Estabilidade é frequência. Joana carregava uma crença profunda de rejeição. Nunca me escolhem. Sempre tem alguém melhor. Isso se refletia no trabalho, nas oportunidades, nos convites. Ao aplicar o ensinamento, ela não focou primeiro no dinheiro, mas na identidade. Passou a se ver como alguém escolhida. Usava a imaginação para sentir a cena de ser aceita, valorizada, reconhecida. O dinheiro respondeu, como consequência. Uma vaga surgiu. Uma parceria inesperada apareceu. Uma indicação veio de onde ela menos esperava. Teresa vivia um problema que parecia não ter saída. Dívida antiga, negociação travada, portas fechadas. O ponto de virada foi o desprendimento. Ela parou de tentar controlar o como, manteve a declaração diária e soltou a ansiedade. Florence dizia que o controle excessivo bloqueia a ação divina. Quando o campo se abre, a solução vem por caminhos que a mente não antecipa. E veio um acordo improvável, uma redução inesperada, uma ajuda que não estava nos planos. Sônia já tinha dinheiro, mas não multiplicava. O medo de perder fazia com que ela se contraísse. Ao trocar a consciência de proteção pela consciência de expansão, algo mudou. Ela começou a usar a frase não para manter, mas para expandir. A imaginação deixou de ser defensiva e passou a ser criativa. O resultado foi crescimento, novas fontes, comissões maiores, expansão natural. Em todos os casos, o padrão é o mesmo. Ajuste interno, resposta externa. Não é sorte, é lei. Florence falava de algo que ela chamava de cirurgia espiritual. Não no sentido místico exagerado, mas como uma limpeza de linguagem. Cortar frases automáticas de escassez, frases herdadas, frases repetidas sem consciência. Cada frase removida é um peso a menos no campo. Depois, vinha o implante. Instalar novas declarações, novas identidades, não como afirmações vazias, mas como verdades aceitas. O subconsciente não discute, ele executa. Ela também falava de design divino. Quando a frequência está correta, o caminho aparece. As sincronicidades aumentam. As portas certas se abrem. Não porque você forçou, mas porque parou de bloquear. E havia algo ainda mais profundo. A ideia de que você não está sozinho no processo. Existe uma inteligência maior que responde ao alinhamento. Florence chamava isso de testemunha divina. Quando você se alinha, a vida coopera, sempre voltando à mesma imagem. O imã não corre atrás. Ele atrai quando está energizado. O dinheiro não precisa ser perseguido. Ele precisa encontrar um campo compatível. Por isso, a frase não é mágica. Ela é um ajuste de estado. Repetida com postura, imaginação e sentimento, ela instala uma frequência que sustenta não apenas a entrada, mas a multiplicação. E quando esse padrão se fixa, o medo começa a sair do centro. A urgência perde força. A clareza aumenta. E é nesse espaço que a prosperidade se expande naturalmente. Quando você observa tudo o que foi dito até aqui com atenção,
Percebe que nada disso exige algo que você não tenha. Não pede que você se torne outra pessoa, nem que lute contra si mesmo, nem que force a realidade. O que Florence Scovel Shinn ensinava era, na verdade, um retorno ao eixo, um realinhamento, uma lembrança silenciosa de que a vida responde com precisão àquilo que é sustentado internamente de forma consistente. Em essência, tudo se resume a 3 movimentos simples e profundos. Primeiro, a palavra. Não como som jogado ao vento, mas como decreto consciente. A palavra ajusta a frequência. Ela diz ao invisível qual estação você escolheu sintonizar. Segundo, a imaginação. Não como fuga da realidade, mas como moldura daquilo que está em gestação. A imaginação sustenta o campo. Ela mantém viva a imagem da solução, sem tensão, sem urgência, sem desespero. Terceiro, a consistência, não a repetição obsessiva, mas a fidelidade diária ao estado escolhido. A consistência fixa o padrão. E quando o padrão se fixa, a realidade obedece. Talvez a maior mudança não seja financeira, mas identitária. Porque em algum momento, quase sem perceber, você deixa de se ver como alguém tentando convencer a vida a colaborar. Você deixa de se sentir pequeno diante das circunstâncias. Você para de lutar com o fluxo e passa a se reconhecer como alguém que se alinha. E, a partir desse alinhamento, a vida responde. Florence dizia que o ser humano não foi criado para viver em conflito constante com o suprimento. O conflito nasce quando a mente se separa da lei, quando a palavra contradiz o desejo, quando a imaginação alimenta o medo, quando o corpo vive em tensão. O alinhamento, por outro lado, cria um estado de paz ativa. Não é passividade, é confiança operante. E aqui existe algo que precisa ser dito com clareza. Alinhar-se não significa que você nunca mais enfrentará desafios. Significa que os desafios deixam de ser sinais de punição e passam a ser ajustes de rota. Eles não quebram você. Eles refinam, eles ensinam, eles reposicionam. Quando o medo surge, e ele pode surgir, você não precisa combatê-lo. Basta não obedecer. Florence ensinava que o medo perde poder quando não recebe linguagem. Quando você se recusa a transformá-lo em decreto, você sente, observa e escolhe falar outra coisa. Essa escolha simples muda o campo. O dinheiro, então, deixa de ser um inimigo, um problema ou um teste constante. Ele se torna um reflexo, um indicador de alinhamento, um termômetro. Quando flui, algo está coerente. Quando trava, algo pede ajuste. Não como julgamento, mas como informação. Existe uma liberdade enorme nesse entendimento, porque você para de se culpar e começa a se responsabilizar. Responsabilidade não como peso, mas como poder, poder de escolha, poder de linguagem, poder de imaginação. Em algum ponto você percebe que não precisa lutar como dinheiro. Precisa parar de repelir com medo e começar a atrair com clareza. Precisa sair da contração e entrar na expansão. Precisa trocar a pergunta, como vou conseguir, pela declaração, está se organizando. E é nesse momento que a frase ensinada por Florence deixa de ser apenas algo que você diz e passa a ser algo que você é. Ela se incorpora, ela se naturaliza, ela vira estado. E quando vira estado, a multiplicação deixa de ser um evento raro e passa a ser uma consequência. Multiplicar não é apenas ganhar mais. É sustentar com leveza. É receber sem culpa. É expandir sem medo de perder. É confiar que o fluxo não acaba porque a fonte não está fora. Está no alinhamento. Florence costumava dizer que a verdadeira prosperidade é silenciosa. Ela não precisa anunciar. Ela se organiza. Ela se repete. Ela se expande. E quando alguém entra nesse ritmo, a vida começa a responder com sincronicidades, quase discretas, mas constantes. Talvez você já tenha vivido pequenos momentos assim. Coincidências, ajudas inesperadas, soluções improváveis, ideias que surgem do nada. Esses não são acasos, são sinais de alinhamento momentâneo.
O convite agora é transformar o momentâneo em padrão. E isso não exige perfeição. Exige presença, exige consciência, exige decisão. A decisão de falar diferente, imaginar diferente, sustentar diferente. Mesmo quando o mundo externo ainda não mudou. Porque o mundo externo sempre vem depois. Quando você entende isso, algo se acalma por dentro. A pressa diminui. A ansiedade perde força. A clareza aumenta. E é exatamente nesse espaço interno que a multiplicação encontra terreno fértil. Você não está atrasado. Você não perdeu o tempo certo. Você não está fora do jogo. Tudo o que você viveu até aqui construiu consciência. E consciência é a matéria-prima do alinhamento. A partir de agora, cada vez que você escolher a palavra certa em vez da palavra automática, você estará ajustando o campo. Cada vez que você sustentar a imagem da solução, em vez da imagem do problema, você estará fortalecendo a frequência. Cada vez que você agir com confiança mínima, mesmo sem garantia, você estará selando o alinhamento. E então, pouco a pouco, o fluxo responde. Às vezes de forma sutil, às vezes de forma clara, mas sempre de forma precisa. Você não é uma pessoa tentando convencer o universo a colaborar. Você é um ponto de consciência, aprendendo a se alinhar com leis que sempre estiveram em funcionamento. Quando esse alinhamento acontece, a vida não resiste. Ela coopera. Se este entendimento ressoou em você, se algo aqui tocou um ponto silencioso da sua consciência, permita-se selar essa decisão. Curta este conteúdo como um gesto simbólico de alinhamento. Não pelo algoritmo, mas por você. Para marcar internamente, eu escolho elevar minha frequência financeira. Escreva nos comentários a frase que ancora esse estado. Eu sou um canal aberto de prosperidade infinita. Não como pedido, como identidade, como acordo interno, como selo. E se você conhece alguém que está preso no ciclo da escassez, alguém que luta, se culpa e se cansa, compartilhe. Não como imposição, mas como convite. Às vezes, tudo o que alguém precisa é lembrar que não está quebrado, apenas fora de sintonia. E quando a sintonia muda, tudo muda junto. Você pode ajudar alguém compartilhando esse vídeo. Gratidão.